Meus amados e diletos irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Ronaldo Pereira, aqui de Lisboa, Portugal. Quero agradecer aos amados e diletos irmãos no Brasil, aqui em Portugal, como até mesmo no continente africano e outros países que têm compartilhado os nossos vídeos de mensagem. Tenho certeza cabal, certeza absoluta, que o Evangelho tem sido divulgado através das nossas humildes mensagens, a qual Deus, pela sua infinita misericórdia, tem nos usado como instrumento em pró da sua obra. Também os irmãos que queiram estudar teologia, você que tem uma chamada ministerial, anote aí o nosso e-mail, pastorronaldopereira@hotmail.com, pastorronaldopereira@hotmail.com. Muito bem, meus irmãos. A Bíblia diz no livro de Salmos, de número 40, quero fazer uso aqui da palavra do Senhor, um dos salmos bastante conhecido, alguns chamam o Salmo da Paciência. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Meus amados e diletos irmãos, hoje eu quero falar sobre um dos temas bastante importante no meio evangélico, que é a adoração, a expressão da área da música sacra, da música gospel, enfim, há vários termos que designam, alguns adotam os chamados louvores ao nosso Deus, outros chamam música sacra, enfim, não importa a designação. Mas o que a Bíblia nos fala um pouco sobre a adoração através da expressão da música? A Bíblia chega até a nos falar: quem está alegre, cante louvores. Também no Salmo de número 150, nos diz, no final desse salmo, o salmista dizendo: todo ser que respire, louve ao Senhor. É comum nas igrejas evangélicas, algumas que adotam os hinários ou a harpa cristã, como algumas denominações, adotarem hinos feitos por diversos autores em épocas diferentes, e ele traz uma compilação de vários hinos de adoração a Deus e cantam no estilo congregacional, e assim várias igrejas ao longo de anos ou até mesmo de séculos têm adotado este estilo. Também, como alguns outros movimentos, têm adotado o sistema de receberem os chamados cantores evangélicos, hoje por dizer cantores gospel, que inclusive tem se tornado para a sociedade comum um meio muito rentável. A Bíblia nos diz aqui: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A Bíblia descreve que a história de uma pessoa que estava no momento extremamente obsoleto, extremamente jogado às margens da sociedade. Estava na sarjeta, estava numa miséria deplorável. A Bíblia aqui também nos diz que o nosso Deus, que o Senhor o tira daquele lago horrível
de um charco de lodo terrível. Mas o que me chama a atenção aqui, senhoras e senhores, no que diz respeito ao louvor a Deus, a adoração a Deus através da música, é que o próprio Deus, ao tirar esta pessoa dessa situação deplorável, pecaminosa, libertar, transformar aquela pessoa, então Deus se encarrega de colocar em seus lábios, em sua boca, um cântico novo. A ideia que temos é que Deus, ao tirar aquela pessoa, faz a obra completa, tirando uma vida obsoleta, uma vida ultrapassada e colocando um cântico novo. E nós lendo aqui, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Veja vocês que o objetivo do louvor através da música é simplesmente, em todos os sentidos da palavra, direcionar. O foco está centralizado na adoração ao nosso Deus. E você não vai encontrar em nenhum versículo da palavra do Senhor, nem nos tempos dos chamados levitas, pessoas que cobravam para ir aos templos, para irem às igrejas, aos movimentos, para cantarem, para fazerem shows de apresentações. Hoje, a cada dia que nós observamos no meio da chamada igreja evangélicas, inclusive muitos líderes, pastores, evangelistas, missionários, pastores, bispos, têm se rendido a esses tais pseudo-cantores, mercantilistas, capitalistas, que andam com seus materiais de igreja em igreja, e muitos que não são nem convertidos, nem libertos, nem transformados, nem membro de denominação, até porque hoje muitos empresários que nem cristãos são, muitos até mesmo satanistas, que não creem na existência de Deus, mas que estavam obsoletos, sem lucros, e perceberam, pelo fato de haver mais de 40 milhões de evangélicos no Brasil, estão investindo nesta área. Para você que é pastor, você que é líder, você que é um presbítero, você que é um obreiro da casa de Deus, você que administra a casa do Senhor, você que apacenta o rebanho, muito cuidado. Você pode estar incorrendo no risco de estar trazendo mercadoria estragada para a sua igreja. E muitas das vezes expondo a igreja a situações de puro vexame. A palavra de Deus está nos dizendo aqui, o Senhor pôs um novo cântico na boca, um hino ao nosso Deus. Você que tem desejo de fazer a obra do Senhor, aprenda uma coisa: a obra de Deus é feita pela fé. A obra do Senhor é feita de graça, porque de graça Cristo morreu na cruz do Calvário. Em João capítulo 3, versículo 16, está descrito a maior expressão de amor até hoje, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Irmãos, eu já me deparei com várias situações. Eu me lembro que num projeto aqui em Lisboa, evangelístico, missionário de 4 anos, mais de 800 pessoas evangelizadas, muitos casais que foram resgatados, muitos que hoje estão fazendo a obra de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, em noites frias, em que o pastor Ronaldo e alguns irmãos saíam para evangelizar, e muitos hoje, graças a Deus, estão na presença do Senhor, estão fazendo a obra de Deus, estão pregando, ganhando almas, estão louvando o nome do Senhor Jesus, são convidados para cantar em várias denominações, em várias igrejas, e tem sido uma bênção. Mas a obra de Deus é feita pela fé, é feita gratuitamente. Nós, hoje, infelizmente,
e eu tenho observado, já fui procurado até por muitos que se dizem serem cantores evangélicos, mas querem obrigar os pastores a cobrar valores exorbitantes. E muitos líderes, muitos pastores têm se rendido a essa situação. Muitos pastores têm tirado dinheiro da igreja, têm tirado o dinheiro do dízimo, que não é para essa finalidade, porque o dízimo não é para pagar contas da igreja. Segundo a Bíblia, dízimo é para haver sustento para as necessidades dos membros da igreja, é para auxiliar os membros nas suas necessidades, é para que haja mantimento na casa do Senhor. E muitos têm se rendido para não perder público, muitos líderes, muitos pastores, para não perder espaço com outras igrejas, têm se rendido, de uma certa forma, se vendido a esse sistema pecaminoso, a esse sistema maléfico, a esse sistema de Satanás. Meus irmãos, você que é líder, você que é um pastor, instrua a sua igreja, motive a sua igreja a ser uma igreja adoradora a Deus, de ser uma igreja que louve o nome do Senhor Jesus, mas sem interesses espúrios. Quantos aí que rodam de igreja para igreja, e é uma verdadeira calamidade o que nós estamos vendo. Mas a Bíblia nos diz aqui: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Para que haja confiança no Senhor, para que haja a obra da transformação, para que haja a obra da libertação, não é necessário grandes coisas mirabolantes. Não é preciso contratar grandes cantores, verdadeiras celebridades no mundo gospel para atrair público. Deus não está preocupado com quantidade. Você que é pastor, a preocupação maior do Senhor é buscar almas perdidas na sua qualidade. Meus amados e diletos irmãos, o que você tem oferecido para Deus? É um louvor de adoração ou é um louvor da adoração? Nesta hora, que Deus venha iluminar e te dar mais esclarecimento sobre o ato de louvar e adorar o nome do Senhor Jesus. Deus vos abençoe e que esse espírito capitalista seja repreendido e varrido das nossas igrejas. Você que tem uma chamada para louvar o nome do Senhor, tem um desejo de gravar um CD, faça pela fé, faça com bom propósito. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai te honrar. Deus te levará a grandes nações, porque Deus é fiel. A Bíblia diz: fosse fiel no pouco, sobre o muito o Senhor te colocará. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ser fiel e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Irmãos, vivemos um período em que até mesmo muitos cantores sem referências nenhuma, indo de igreja a igreja, uma verdadeira competição para vender CDs, para vender DVDs. Até mesmo já vi situação de haver até brigas de ordem física, casos de polícia. Eu me lembro de um certo cantor que foi cantar numa igreja e ali não havia dinheiro para cobrir o valor que ele quis, e aquele cantor, de uma certa forma, ele queria obrigar o pastor, o líder da igreja, a cobrir os seus gastos. E ali foi uma confusão sem precedente, um verdadeiro escândalo. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui, olha que bênção: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e o Senhor injetou um novo cântico. Você que é cantor, quem sabe o cântico que você tem esteja obsoleto. É preciso
dá uma renovação, uma reciclagem. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus quer colocar nos seus lábios, na sua boca, um cântico novo. Deus vos abençoe nesta hora. Deus abençoe a sua família, o ministério que Deus tem colocado na sua casa, na sua igreja. Deus vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Ronaldo Pereira, aqui de Lisboa, Portugal. Até uma próxima oportunidade. Deus vos abençoe, meus amados irmãos, e tenha uma semana abençoada, vitoriosa, em nome de Jesus.